meus amores, estamos de volta para mais uma aula. Hoje é aula de ciências. Vamos começar mais uma aula. Nossa oração de gratidão ao nosso Deus. Papai do céu, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma aula, por nossa família. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. Amém. Então, antes de começarmos a nossa atividade de hoje, a nossa aula, vamos fazer a correção das atividades passadas que ficaram no caderno de vocês, certo? Então, foi sobre o que a nossa atividade? Sobre a água, não é isso? Os estados físicos da água, revisando o que a gente já estudou. Então, só complete as frases com as palavras do quadro. Aí tem várias palavras ligadas às formas da água. Então, vamos lá. Primeiro, na natureza, a água passa por um ciclo. Nesse ciclo, ela pode sofrer várias transformações. 2. A água pode ser encontrada nas 3 fases. Quais são elas? Sólida, líquida e gasosa. A passagem da água da fase gasosa para a líquida é chamada de condensação. Para que essa transformação ocorra, é necessário baixar a temperatura. 4. A vaporização é a passagem da água da fase líquida para a fase gasosa. Existem 3 tipos de vaporização. Quais são eles? Ebulição, evaporação e calefação. A transformação da água da fase líquida para a sólida é a solidificação. E por último, a fusão consiste na passagem da fase sólida para a líquida. Joia? Todo mundo corrigiu? Se errou alguma coisinha, apaga e coloca a resposta correta, certo? Vamos lá, continuando. Agora, vocês vão pegar o livro integrado de vocês. Vamos continuar falando sobre a água, continuando o nosso assunto. Páginas 300 e 301. Vamos começar a falar sobre a circulação da água no ambiente, ok? Acompanhe a leitura junto com a circulação da água no ambiente. A água é encontrada em diversos lugares da Terra, como a gente já falou, nos rios, aquíferos, oceanos, nuvens, geleiras e até mesmo nos seres vivos. As nuvens que vemos no céu são formadas por gotículas de água suspensas na atmosfera. No entanto, a maior quantidade de água na atmosfera está em estado gasoso, em forma de que, gente? Vapor, o qual não é visível. Né? Isso a gente não consegue visualizar. Também é possível encontrar água no subsolo. A água da chuva penetra no solo até encontrar uma camada impermeável. Ali ela vai se acumulando até formar depósitos subterrâneos, que são os aquíferos. Muitas vezes ela jorra desses aquíferos naturalmente, formando fontes e os rios. A água passa de um local para outro por meio de mudanças de estado físico, que acontece por causa da variação da temperatura do ambiente. Chamamos essa mudança de que, gente? Ciclo da água. Então vamos lá. O ciclo da água. As mudanças pelas quais a água passa na natureza são conhecidas como ciclo hidrológico ou ciclo da água. Aí tem uma imagem bem legal para a gente, ó, numerada de 1 a 5. O número 1 está do ladinho do Sol, que é o calor do Sol que provoca a evaporação da água dos oceanos, mares, rios e transpiração de animais e plantas. O número 2 está pertinho da nuvem, é o vapor de água que se eleva e ao encontrar o ar mais frio na atmosfera, condensa-se formando as nuvens. E o número 3 está nas nuvens. As nuvens são as gotículas de água do estado líquido que se acumulam formando gotas maiores, que caem na forma de chuva, voltando para a superfície. O número 4, em muitas regiões do planeta, a baixa temperatura faz com que as gotículas nas nuvens congelem, transformam-se em cristais de gelo e caem em forma de flocos de
neve. E o número 5 já está lá embaixo, vocês estão vendo? Então, é a parte da água que chega até a superfície da terra, penetra no solo e forma aquelas que tia falou, que são as águas subterrâneas, certo? São os aquíferos. Outra parte se junta aos rios, lagos, mares e oceanos, pela ação do calor do sol. Parte dessa água irá evaporar novamente e assim renova-se o ciclo, certo? Continuando. Qual é a importância, tia, desse ciclo da água? O ciclo da água, gente, é fundamental para a conservação dos ambientes, como os lagos, rios, os reservatórios, os subterrâneos. Por meio da evaporação, que a gente já estudou, condensação e formação das chuvas, esse ciclo irriga diversas regiões do planeta. Irriga quer dizer molha, encharca, certo? Auxiliando na manutenção das espécies que vivem nelas, nós seres vivos. Além disso, ela é importante para as atividades humanas como a agricultura. Conhecendo os períodos de chuva e de seca, podemos prever qual é a melhor época para plantar e quando a safra estará ideal para a colheita. Porque sem chuva não há agricultura, não é isso? O ciclo da água e o clima. Vamos lá, tem um mapa do Brasil aí. Vamos entender o que quer dizer essa imagem. Aí diz assim no livro: você já se perguntou de onde vem a chuva que cai na cidade em que você mora? Com certeza sim, né, gente? No Brasil, ocorre um fenômeno chamado rios voadores. São massas de ar cheias de vapor de água que são carregadas pelo vento. Na floresta amazônica brasileira, a imensa transpiração das árvores e o vapor de água, ao se condensar, gera intensa formação de nuvens naquela região. Então, é onde acontecem os ventos. Os ventos que entram no continente vindo do Oceano Atlântico empurram as nuvens carregadas de umidade até as regiões sul e sudeste do Brasil, onde provocam as chuvas. Assim, o desmatamento da floresta amazônica é bastante preocupante. Tá vendo, gente, como a gente falou sobre o meio ambiente? Então, é bastante preocupante, pois ele pode afetar o clima das regiões próximas de onde ele acontece quanto de regiões distantes. O desmatamento, gente, ele causa alterações climáticas. Lembra que a tia falou em aulas anteriores que a gente não pode permitir o desmatamento, as queimadas, porque esse clima, essa mudança de ambiente atrapalha no nosso clima. E isso é prejudicial para nós, para todos os seres vivos, certo? Além disso, pode intensificar a erosão do solo. O que é erosão, tia? É um processo em que o solo é levado pela água ou pelo vento e que é agravado quando a região está desprovida de vegetação, ou seja, de floresta, de árvores, certo? Isso ocorre porque as raízes das plantas oferecem estabilidade para o solo, já que formam uma rede que impede que partículas de areia ou argila e sais minerais sejam carregadas por ação do vento ou da chuva. Sem a cobertura vegetal, esse carregamento de partículas empobrece o solo fica fraco e aí prejudica as plantas e os animais do local. Certo, gente? Então, vamos só fazer um encerramento aqui. O ciclo da água, a água em si, ela é muito importante. Mas para a água ter qualidade, para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa preservar o quê? A natureza, os recursos naturais, para que a água seja limpa e a gente possa ter água por muitos e muitos anos. Certo? Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o ciclo da água, certo? E vamos nos aprofundar sobre esse assunto, ok? E a gente encerra a nossa aula de hoje. Dê uma lida novamente no livro de vocês, revise sobre a importância da água, os estados físicos da água, a importância do ciclo da água, tá bom? Na próxima aula a gente continua. Um grande beijo, se cuide e até a próxima!